Marcos Aurélio de Química do Colégio Cristão Efigênio Tobias. Espero que vocês estejam bem e aí tomando cuidado aí com essas questões da coronavírus, né, do Covid-19, né? Temos que cuidar para a gente poder sair, ó, ileso aí dessa fase, ok? Mas enquanto isso, vamos a uma aula, tá certo? Está lá, ó, módulo 11 da frente 2, tá certo? Nós vamos tratar hoje materiais e suas transformações, a alotropia, tá certo? Não, pessoal, mas que nome difícil, né? Alotropia. Mas o que seria alotropia, pessoal? Alotropia é o seguinte, são substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento, tá? E o que é isso, professor? Substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. É quando a gente tem substâncias que têm propriedades físicas, propriedades químicas diferentes, mas são formadas às vezes de um mesmo elemento, tá certo? Elas podem ter o quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição diferente, tá? Energia nas reações podem ser diferentes e propriedades aí no ambiente que são diferentes. Vamos para dois casos aqui, dois exemplos bem bacana, tá certo? Se estiver com o livro lá, módulo 11, é na página 244 a 246, tá certo? Que é essa matéria nossa aí que a gente vai estar estudando agora. Então, olha só, a gente pega o elemento oxigênio, né? O oxigênio é famoso, tá? O gás oxigênio, ele é encontrado na forma quem? O2, tá certo? E qual que é a função do oxigênio? Principal aqui para a vida nossa, né? Respiração, tá certo? Então, o oxigênio no ar é encontrado no ambiente, né? Uma mistura de gases, né? Inclusive gases, uma mistura o quê? Homogênea, né? De gases no nosso ambiente. E aí a gente respira o oxigênio. Então tem essa finalidade, tá certo? Finalidade de respiração, principalmente, né? Todas as nossas funções vitais, elas dependem de quê? Do oxigênio, tá certo? Então o gás oxigênio, tá certo? Representado pela fórmula molecular O2, tá certo? E um alótropo, né? Uma forma alotrópica do oxigênio é o gás o quê? Ozônio, que é O3, são o quê? 3 moléculas de oxigênio que estão ligadas. Onde a gente encontra o ozônio, pessoal? Vocês já ouviram falar? Ah, na camada de ozônio, né? Ah, e para que serve a camada de ozônio, pessoal? A camada de ozônio é uma camada que envolve todo o nosso planeta, tá certo? E essa camada ela é muito importante, por quê? Porque ela filtra, né? Ela retém os raios, né? Ultravioletas principalmente, né? Essa radiação, para que não seja prejudicial a quem? A nossa pele. Então, ou seja, é a camada, tá certo? Que protege o nosso planeta, tá certo, pessoal? E aí, é muito interessante o seguinte, que o ozônio ele tem essa função muito importante lá na camada de ozônio. Mas aqui, para nós aqui, ele não é muito legal não, tá certo? O ozônio, se ele estiver na baixa, né, na baixa atmosfera, bem perto aqui da Terra, ele vai ajudar a provocar a chuva ácida, né? Então ele não é muito benéfico até para nossa respiração não. Então não é muito legal não. Então, ou seja, são substâncias simples do mesmo componente, tá certo? Só que tem propriedades diferentes. Então isso é alotropia, né? Alótropos. Outro exemplo bem bacana aqui, ó, que eu gosto muito de dar é esse aqui. É o carbono. Nós temos a grafita e nós temos o diamante. Professor, quem que é a grafita? A grafite é aquele mais conhecido também como grafite, tá? Grafite, aquela que vem nos lápis que a gente escreve, tá certo? Que a gente escreve no nosso caderno. Isso é o que? A grafita. Olha que legal, ó. E nós temos o diamante também, que a única diferença entre a grafita e o diamante é a forma da cristalização, né, das cadeias de carbono. Enquanto na grafita nós temos carbono fazendo ligação com outros três, né, outros três carbonos. O carbono se liga a outros 3 carbonos, formando uma rede cristalina. No carbono diamante, tá certo? Ele liga a outros 4, tá certo? Às vezes a gente pode ter, então, a mesma quantidade de carbono e nós vamos ter o quê? Produtos completamente diferentes, tá certo?
Enquanto o carbono grafita, né, a gente escreve no caderno da gente, e ele é baratinho, né? O diamante encontrado na natureza, imagina o preço disso? Muito caro. E outra, em mineralogia existe uma escala de 1 a 10, tá certo? E o diamante, tá? O carbono diamante, ele é o 10 da escala de mineralogia. Ou seja, na teoria não, né? Na prática, o carbono diamante ele risca todos os outros minerais, tá? Professor, então a gente consegue fabricar diamante? Conseguimos fabricar diamante, é possível fabricar diamante, mas ele não vai ter o mesmo valor, né? A mesma beleza de um diamante formado na própria natureza. Né? Vocês já ouviram falar de serras com discos diamantados, tá? Principalmente aquelas serras de vidia? Pois é, com carbono que? Diamante industrial, porque ele é muito duro, então ele ajuda o que? A fazer esses cortes aí. Ok, pessoal? Então, pessoal, continuando, né? As diferenças entre os alótropos. O que a gente consegue mais perceber na diferença entre os alótropos, tá? Para ficar bem claro e a gente finalizar aí nossa aula com chave de ouro, tá? Então, ou seja, na atomicidade, tá? O que é atomicidade mesmo, professor? Ah, vamos relembrar, né? O O2 tem atomicidade quanto? 2, né? Gás oxigênio. E o O3, que é o ozônio, tem atomicidade 3. Então, no caso, né, dos alótropos, gás oxigênio e gás ozônio, a diferença é onde? Na atomicidade. Então, eu consigo perceber, tá certo? Essa diferença entre os alótropos, tá? Na atomicidade, tá certo? Em alguns casos, na estrutura cristalina, no caso que a gente deu como exemplo, o carbono grafita e o carbono diamante, tá certo? Então, enquanto né, a gente consegue, a gente fala, ele risca o papel, mas na verdade não é ele que está riscando o papel, né? Porque ele está sendo desgastado. Então, o papel risca o grafite, né? A grafita. Nós temos o diamante, que é o mineral mais duro encontrado aí no mundo. Tá certo? Então a diferença deles é o que? Como eu já falei, né? Na estrutura o que? Cristalina, a forma que a cadeia carbônica se cristalizou, se formou. Tá? Então essa é uma diferença entre os alótropos. Nas propriedades físicas, tá certo? E químicas também. Vamos dar um exemplinho aqui da propriedade física. Ó, pra vocês verem, o O2, por exemplo, tem um ponto de fusão de menos 219 graus praticamente, né? 218,9, tá? Menos 218,9 graus Celsius, tá? Já o ozônio, né, o O3, o ponto de fusão dele é quanto? Ó, menos 249,6. Então, pessoal, para alótropo, essas são algumas coisas básicas que a gente tem que saber, tá? Essas diferenças, tá? Principalmente, né, o mais importante, que são substâncias simples, tá certo? Que têm propriedades químicas e propriedades físicas diferentes e são formadas de um mesmo átomo, tá certo, pessoal? Lembrando, tá? Para casa aí, para casa da página 247 e 248, tá bom? Façam os exercícios, qualquer dúvida em relação à aula, entre em contato com a gente. Muito obrigado, pessoal. Boa aula.